Mais um vídeo de previdenciário. Esse é o nosso penúltimo assunto. Nós vamos falar agora de recursos das decisões administrativas. Esse assunto está na Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, e o Decreto 3048, que é o Regulamento da Previdência Social. O artigo 126 da Lei 8.213 diz o seguinte: das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social, nos processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social, caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser em regulamento. Vamos supor que você está naquele prazo decadencial que nós vimos na aula passada. Seu benefício foi concedido de maneira errônea, mas você tem 10 anos para rever esse benefício. O que ocorre? Você vai até o INSS e pede uma revisão. O INSS tem 30 dias, como nós veremos daqui a pouco os prazos, para te dar uma resposta. 30 dias para a decisão. Há uma decisão e você não concorda. Você vai recorrer para quem? Para a Liga da Justiça? Para o Supremo Tribunal Federal? Para a Câmara de Deputados? Não, será para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Essa aqui é a primeira instância recursal em matérias de benefícios. Das decisões, portanto, de interesses dos beneficiários. Exemplo de beneficiário, aposentado. Ainda, contribuintes da Seguridade Social, todos aqueles que contribuem. Nós temos ainda os beneficiários dos benefícios de prestação continuada, que nós veremos daqui a pouco. Então, estes podem recorrer para quem? Em caso de não concordar com a decisão do INSS, Conselho de Recursos da Previdência Social. Podem interpor recurso ordinário às juntas de recursos, quem? Os beneficiários do regime geral de previdência social, os interessados em benefícios assistenciais de prestação continuada, no caso o idoso deficiente, e nos casos previstos em legislação, os contribuintes do regime geral de previdência social. Então, beneficiários, aqueles que estão recebendo benefício, aposentadoria, auxílio maternidade ou outro auxílio qualquer. Eles podem recorrer. Ainda aqueles que estão em benefícios de assistência social, nós temos aqui o idoso, com mais de 65 anos, que não tem condição de se manter, e ainda o deficiente. Então, eles fazem parte daquelas pessoas que recebem o benefício da lei orgânica da Seguridade Social. Então, todos esses podem interpor recurso às juntas de recursos da Previdência Social, conforme a gente viu no slide passado. Agora, contra as decisões proferidas pelas juntas, cabe recurso em segunda instância, e esse recurso é um recurso especial às câmaras de julgamento, exceto nas exceções que nós veremos abaixo. Então, nós temos uma segunda instância, que se chama câmaras de julgamento. Essas câmaras de julgamento, elas vão receber um recurso especial, e a principal hipótese é o caso de segunda instância de uma decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então vamos lá, as exceções. Vamos ler o texto completo, depois a gente volta. Olha, fundamentada exclusivamente em matéria médica, quando os laudos ou pareceres emitidos pela assessoria técnico-médica da Junta de Recursos e pelos médicos peritos no INSS apresentarem resultados convergentes e, proferida sob reajustamento de benefício em manutenção, em consonância com os índices estabelecidos em lei, exceto quando a diferença da renda mensal atual RMA decorrer de alteração na renda mensal inicial RMI. Portanto, nós estamos falando de segunda instância recursal. A segunda instância recursal é a Câmara de Julgamento. Cabe recurso para ela. Só que quando houver decisões colegiadas, como nós veremos, fundamentada em laudo exclusivamente em matéria médica, quando os laudos pareceres pela assessoria técnico-médica da Junta de Recursos e os médicos peritos do INSS forem convergentes. Olha, o técnico-médica e peritos forem convergentes. Neste caso, o que vai acontecer? Não caberá segunda instância. Será definitivo aquela decisão da Câmara de Recursos da Previdência Social. Não caberá recurso. A perícia, a assessoria técnico-médica da Junta de Recursos e os médicos peritos do INSS, eles apresentaram
pareceres convergentes, ou seja, direcionados para o mesmo ponto, convergentes, semelhantes, iguais. Neste caso, não é diferente de divergentes. Convergentes, nesse caso, não cabe segunda instância. O laudo é definitivo. E a segunda hipótese, proferida sobre reajustamento de benefício em manutenção, em consonância com os índices estabelecidos em lei. Eu disse que os benefícios da Previdência Social, eles devem ser reajustados. E qual era o índice? Não é o índice de salário mínimo, é o índice estabelecido em lei, é o índice legal. Então, houve um recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social e percebeu-se que o benefício estava em consonância com os índices estabelecidos em lei. Então, não caberá, portanto, recurso para a Câmara Especial, para a Câmara de Julgamento, porque está estabelecido em lei, então está de acordo. Agora, salvo quando a diferença da renda mensal atual RMA decorreu de alteração na renda mensal inicial RMI. Neste caso, o problema não é do índice, o problema é que foi calculado errado a renda mensal inicial. Então, se foi calculado errado, portanto, tem um efeito ali ex tunc, ele retroage, então, portanto, caberá sim um recurso para a Câmara de Julgamento. Essa aqui é uma exceção da exceção. É exceção da exceção. Então, qual é a regra? Não cabe recurso para a Câmara de Julgamento quando o técnico médico e médicos peritos foram convergentes. É definitivo. E ainda quando a decisão sobre reajustamento do benefício estiver em consonância com os índices estabelecidos em lei, índice legal, salvo se for problema na renda mensal inicial. Se o problema foi o cálculo errado na RMI, por exemplo, colocou um fator previdenciário onde não tinha, aí sim caberá o recurso para a Câmara de Julgamento. Continuando, olha, o prazo é de 30 dias contados da data da ciência da decisão. Então, existe esse prazo 30 dias. Não confundir com prazo decadencial. Prazo decadencial é o prazo que você tem para rever o benefício. Aqui não, é prazo recursal, 30 dias. Você teve ciência da decisão, você tem 30 dias para entrar com recurso. Após isso, o INSS, olha, tem 30 dias, você entrou com recurso. O INSS tem 30 dias para proceder à instrução do processo. Olha, aqui o INSS está analisando o benefício. Só tome cuidado, o primeiro ponto que nós vimos logo acima, esses 30 dias aqui ainda não é recurso. Nesses 30 dias aqui, na realidade, não é na Câmara, é no próprio INSS. Ou você teve ciência, você vai até o INSS pedir que ele reforme essa decisão. O INSS tem 30 dias para reformar ou não. Então, durante 30 dias ele vai dar instrução naquele processo e vai dar decisão ou não. Após, haverá então um recurso para a Junta ou a Câmara, conforme for o caso. Após, sim, então, recurso à Junta de Recursos da Previdência Social ou a Câmara de Julgamento. E o terceiro ponto, o INSS pode, durante o recurso, enquanto não tiver ocorrido a decadência, recorrer expressamente ao direito do interessado ou reformar a sua decisão. Isso aqui, pessoal, no direito administrativo, é o que chamamos de autotutela. Autotutela. Portanto, a administração pública, é o princípio da administração pública que ela pode rever seus próprios atos com derivado de vício. Portanto, o INSS, sendo uma autarquia federal, ela também faz parte da administração indireta. Portanto, ele também pode rever seus próprios atos e reformar a sua decisão durante qualquer parte do processo, antes do fim, desde que não tenha ocorrido a decadência, não ultrapassou aqueles prazos decadenciais. Ok? Então, tranquilo, vamos continuar. Vamos dar uma passada aqui no Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048. A propositura pelo interessado de ação judicial que tenha objeto idêntico ao pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa em renúncia tácita ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Pessoal, tome cuidado com isso aqui, porque existe uma regra no direito que é o seguinte: nada está excluído da apreciação do interessado, do judiciário, desculpa. Nada está excluído da apreciação do judiciário. Isso é regra no direito. Mas o que acontece aqui?
Você pode sim, você tem todo o direito de entrar com ação judicial, mas para o direito previdenciário, se você entrou com ação judicial, importa em renúncia tácita ao direito de recorrer na esfera administrativa. Você não expressamente, mas tacitamente, você recorre, você perde o direito, você renuncia o direito de recorrer na esfera administrativa. Você desiste do recurso interposto, para que não haja, por exemplo, uma decisão conflitante. A administração decida sim, o judiciário não, ou o judiciário não, a administração sim. Então, neste caso, se você entrou na esfera judicial para rever um benefício, por exemplo, para reaver um benefício, o processo administrativo será renunciado. Falando nisso, existe a portaria do Ministério da Previdência Social, número 139, de 29 de abril de 2008. Foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 30 de abril de 2008. O artigo 36 dessa portaria diz o seguinte: a propositura pelo interessado de ação judicial que tem objeto idêntico ao pedido sobre o qual versa o processo administrativo e porta em renúncia tácita ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Foi o que nós acabamos de falar. Desistiu, você foi ao judiciário, você renuncia àquela ação administrativa que você tinha feito. O parágrafo 1º diz o seguinte: considera-se idêntica a ação que tiver as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido do processo administrativo. Resumindo, o mesmo conteúdo, é o mesmo conteúdo que você o mesmo benefício que você está reavendo, está olhando lá no administrativo, você também vai no judiciário. Então, considera idêntica a ação judicial. Parágrafo 2º. Certificada a ocorrência da propositura da ação judicial, o INSS dará ciência ao interessado ao seu representante legal para que manifeste no prazo de 30 dias. Olha que interessante, não é automático, a renúncia tácita mas o INSS vai te comunicar: olha, você entrou com ação judicial, você vai estar renunciando ao seu direito ao seu processo administrativo, e você tem 30 dias para se manifestar. Manifestando, você pode manifestar pela desistência, mas a não manifestação também importa em renúncia tácita. Parágrafo 3º. Vencido o prazo de que trata o parágrafo 2º, o INSS arquivará o processo, salvo se o interessado requerer o prosseguimento, alegando tratar-se de ação judicial com objeto diverso, que ocasionará a remessa dos autos ao Conselho de Recursos da Previdência Social para decisão. Olha, se o objeto for diverso, eu estou pedindo uma coisa na esfera administrativa, estou pedindo outra no judiciário. Então, o Conselho de Recursos da Previdência Social vai avaliar se realmente o objeto é diferente e se haverá o arquivamento ou não na esfera administrativa. Parágrafo 4º. Caso o conhecimento da propositura da ação judicial seja posterior ao encaminhamento do recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, o INSS deverá comunicar a ocorrência à Junta ou à Câmara incumbida do julgamento, acompanhado dos elementos necessários para a caracterização da renúncia tácita. Muito tranquilo, a qualquer momento o INSS ficou sabendo. Primeiro ele entrou com recurso administrativo, posteriormente ele entrou com ação judicial. Aí o INSS foi intimado pela Justiça. Nesse caso, o INSS ficou sabendo, ele comunica à Câmara ou ao Conselho de Recurso para arquivamento, para que eles possam fazer o procedimento para renúncia tácita. Muito tranquilo, sem problemas, essa portaria. Em qualquer fase do processo, desde que antes do julgamento do recurso pelo órgão competente, poderá ocorrer a desistência voluntária, que deve ser manifestada de maneira expressa por petição ou termo firmado nos autos do processo. Neste caso, estamos falando de renúncia que deve ser expressa. Como que eu renuncio tacitamente? Entrando no judiciário. Renúncia tácita. Vai ser uma renúncia automática, sem o meu querer. Como que eu vou... Agora eu quero renunciar. Eu percebi que eu estou equivocado, eu entrei com recurso, mas depois eu percebi que eu estava errado, eu quero retirar
esse recurso, então eu devo fazer expressamente. Então eu posso desistir de maneira voluntária e eu vou assinar um documento dizendo que eu estou renunciando expressamente, seja por petição ou por termo firmado nos autos do processo. Por termo eu vou assinar renunciando esse processo. Tem que ser expressamente para que não haja abuso, né, do INSS. Pessoal, eu quero repetir isso aqui, eu já falei algumas vezes, mas é importante para a gente sempre relembrar. Compete aos juízes federais nos estados processar e julgar as causas pertinentes à Previdência Social. Essa aqui é a regra. Quem? Juízes federais. Nos estados, são juízes federais que julgam causas pertinentes relacionadas à Previdência Social. Agora, salvo acidente de trabalho, que aqui cabe as VATs, as varas de acidente de trabalho do Estado e com recurso para o Tribunal de Justiça. Portanto, juízes federais, eles julgam em regra matérias de previdência social, excesso acidente de trabalho. Essas são as varas de acidente de trabalho nos estados e o recurso para o Tribunal de Justiça do próprio estado. Tranquilo, vale a pena sempre memorizar isso, não confundir. O artigo 36 do Decreto 3048, ele diz o seguinte: em se tratando de processo que tenha por objeto a discussão de crédito previdenciário, o recurso de que trata essa subseção somente terá seguimento se o recorrente pessoa jurídica ou sócio desta instruí-lo com prova de depósito em favor do INSS de valor correspondente a 30% da exigência fiscal definida na decisão. Nesse artigo 306, nós estamos falando de recorrente pessoa jurídica ou sócio dessa pessoa jurídica. Quando eles forem recorrer em matéria tributária, ou melhor, crédito previdenciário, eles devem depositar e comprovar esse depósito de 30% do valor, 30% da exigência fiscal definida na decisão. Deve haver um depósito. Pessoal, se cair na prova, você tem que saber somente isso. Recorrente pessoa jurídica, ou sócio dela, ou pessoa equiparada, pessoa jurídica, quando for recorrer, ela deve depositar 30% do valor da decisão em questão. O que acontece? Há inúmeras ações dizendo que isso é inconstitucional ou não, mas não foi revogado. Por enquanto, então, saiba, se cair em prova, que o recorrente pessoa jurídica, ou sócio, ou pessoa equiparada, quando for discutir crédito previdenciário, for recorrer, ele deve depositar 30% desse valor e comprovar, porque senão a tramitação desse recurso não vai seguir. Tranquilo? Então, continuando. O artigo 308 do parágrafo 2º diz o seguinte: é vedado ao INSS excusar-se de cumprir as diligências solicitadas pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, bem como deixar de dar cumprimento às decisões definidas daquele colegiado, reduzir ou ampliar o seu alcance ou executá-las de modo que contrarie ou prejudique o seu evidente sentido. O que está dizendo esse parágrafo 2º? Que o INSS ele está, entre aspas, subordinado às decisões do Conselho de Recursos da Previdência Social. Quando esse conselho chegar e disser: INSS, por favor, me dê todos os contra-cheques do fulano de tal, ele vai ter que dar. E INSS, a decisão é X, não é X,1. O INSS vai ter que cumprir o X. Ele não pode reduzir, ele não pode ampliar o alcance ou executar de modo que contrarie ou prejudique o sentido. Portanto, a decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social deve ser expressamente como está escrito. O INSS deve cumprir exatamente na sua totalidade a decisão e as diligências e decisões. As diligências, ou seja, os pedidos de informações do processo, e as decisões definitivas. O INSS não irá titubear, ele não irá questionar, ele vai deduzir tão somente como foi a decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social. O artigo 309 diz o seguinte: havendo controvérsia na aplicação de lei ou de ato normativo entre órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social ou entidades vinculadas, a ocorrência de questão previdenciária ou de assistência social de relevante interesse público ou social, poderá o órgão interessado, por intermédio de seu dirigente,
solicitar ao ministro de Estado da Previdência e Assistência Social solução para a controvérsia em questão. Houve então uma confusão, saiu uma lei aí em 2014, por exemplo, dizendo que os benefícios haveria uma aplicação de um determinado percentual sobre os benefícios, reajuste. Só que não tem uma data, a lei não foi expressa, ou um ato normativo do Poder Executivo ali também não foi muito claro. E houve uma controvérsia na aplicação dessa lei. Quem que vai resolver então? Olha aqui embaixo, o Ministro de Estado de Previdência Social, ele vai, portanto, apresentar a solução para essas controvérsias. Pode ser controvérsia na aplicação da lei ou de um ato normativo, ou ainda ocorrência de questão previdenciária e assistência social, ou ainda de interesse público ou social. Houve divergência entre órgãos do Ministério da Previdência Social, entre o INSS ou entre outros órgãos relacionados. Quem vai dirimir essa dúvida? Quem vai resolver essa controvérsia? Não é a Justiça, em regra, é o Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, vai apresentar a solução para a questão. Aqui não é nem recurso, aqui é mais uma solução para controvérsias na lei, na aplicação, na ocorrência de questão previdenciária. O Ministro de Estado de Previdência Social vai solucionar essa problemática. Instâncias recursais. Nós temos matérias de interesse dos beneficiários e matérias de interesse dos contribuintes. Na primeira hipótese, matéria de interesse dos beneficiários. Quem são os beneficiários? São, na realidade, os aposentados, os pensionistas, entre outros. A primeira instância é a Junta de Recursos, com competência de julgar os recursos interpostos contra as decisões prolatadas pelos órgãos regionais do INSS. Você foi ali no órgão do INSS na sua cidade, é um órgão regional. Você não conseguiu resolver o seu problema. Você entra com recurso na Junta de Recursos da Previdência Social. Nós já falamos. E não resolveu ainda, você entra com recurso na segunda instância, é a Câmara de Julgamento. Nós já falamos, com competência de julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas juntas de recursos que infringam lei, regulamento, enunciado ou ato normativo federal. Infringiu a lei, infringiu o regulamento, infringiu algum enunciado ou qualquer ato normativo, por exemplo, uma portaria do ministro da Previdência, do ministro do Estado da Previdência Social, Previdência e Assistência Social. Então, nestes casos, é a primeira e segunda instância. Agora, em se tratando de matéria de interesse dos contribuintes, aqui é o seguinte, aqui é a única instância. Vale a pena você guardar isso aqui. Eu já ia esquecendo, quando eu estava produzindo o slide, de trazer esse detalhe que é importante. Quando é o contribuinte que está entrando com recurso, é um assunto de interesse do contribuinte, não tem recurso para a Câmara, não tem recurso para a Câmara de Recursos da Previdência Social, mas sim um recurso único para a Câmara de Julgamento, com a competência de julgar os recursos interpostos contra as decisões do INSS, porque você vai direto no INSS, você é um contribuinte, tem coisa errada aqui, olha, tem uma porcentagem aqui que era para fundo de garantia, não está sendo descontado, foi calculado errado, está sendo calculado errado. Neste caso, se houve controvérsia, você vai recorrer para a Câmara de Julgamento e não para a Câmara de Recursos da Previdência Social. Inclusive, ainda a decisão que indeferir o pedido de isenção de contribuições. Você é contribuinte, está solicitando uma isenção de contribuição porque você tem direito. Você foi ao INSS e foi negado, você recorre para a Câmara de Julgamento. Quem recorre, então, nessas duas instâncias? São os beneficiários, seja tanto aqueles beneficiários da Previdência Social, como também os beneficiários dos benefícios de prestação continuada da Lei Orgânica da Previdência Social. Em se tratando de interesses de contribuintes do trabalhador, aqueles que estão na ativa, é instância única recursal. Você foi ao INSS, não teve êxito naquilo que você queria, você vai recorrer para a Câmara de Julgamento diretamente. Essa Câmara de Julgamento, então, ela vai ser instância única para os contribuintes e segunda instância para os demais beneficiários.
Tranquilo? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos que falar sobre recursos de decisões administrativas. Pessoal, só falta um assunto. O último edital de INSS, Técnico de Seguro Social, ele trazia ali como último item 14, Lei de Assistência Social, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, conteúdo, fontes, autonomia e alterações posteriores, e o Decreto 6214 de 2007, que é o regulamento dessa lei. Portanto, este será o nosso último assunto. Nós já falamos sobre Lei Orgânica da Assistência Social no início dos vídeos, quando nós estávamos falando da evolução histórica, quando nós falamos da Seguridade Social, nós falamos da Previdência, da Assistência Social e da Saúde também. O que ocorre? Nós falamos vagamente, mas como o edital ele traz um conteúdo expresso sobre a lei orgânica, sobre conteúdo, fontes, autonomia e alterações posteriores que estão no regulamento, nós faremos, a partir da próxima aula, este assunto é o nosso último assunto. Não é o último vídeo, não dá para fazer num vídeo só, mas é o nosso último assunto. Eu guardo você, portanto, na próxima aula. Lembrando que é o último assunto de teoria e depois vem os exercícios. Até a próxima.